O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aqui está falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Está falando da pessoa de João Batista. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Esse Verbo é Jesus Cristo. Ele veio em carne e habitou entre nós. Ele se fez carne. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O testemunho de João Batista. João testificou dele e chamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia que depois de mim, antes de mim, porque primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que perguntasse: Quem és tu? E confessou e não negou, confessou: Não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: Quem és? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és, para o que podemos? Resposta: aquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Diz: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram: Por que batiza, pois tu, se não és o Cristo? E Elias nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para esse, e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que fosse manifestada a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles lhes disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde ele morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª.
Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouvira aquilo de João e haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havíamos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com eles e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi, eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel? Jesus respondeu e disse: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Voltando aqui no verbo se fez carne. O verbo é Jesus Cristo. Ele veio em carne, se transformou em carne para poder habitar aqui no meio do povo. Jesus, ele sempre existiu, ele está desde o princípio, ele é o princípio, ele é Deus. Ele é o verbo. Ele estava com Deus lá no princípio, no passado. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então a Bíblia vem dizer que todas as coisas foram feitas por eles. Natureza, céu, terra, céu e mar. E sem ele nada do que foi feito se fez. Quando Deus estava lá no princípio criando tudo, Jesus estava com ele. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. A luz de Deus resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Não compreende até hoje. Um homem que foi enviado de Deus, cujo nome era João. Esse aqui está falando de João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse, para que falasse de que Jesus ia vir. E João Batista sempre falava: arrependei-vos, pois é chegado o reino. E esse reino foi chegado através do nosso Deus, Jesus Cristo. E ele é a luz verdadeira que ilumina todos os homens. O mundo foi feito por ele, só que muitos do mundo não o conheceu. A importância grande de aceitar o Senhor Jesus para que nós possamos ter vida eterna. Aceitar, obedecer seus mandamentos, sua lei. E não é difícil. A porta estreita, ela é a mais difícil de seguir, mas também não é impossível. Que nós venhamos obedecer às palavras de Deus, obedecer seus mandamentos, buscar a sua presença, porque sem ele nós não somos nada e nós não podemos nada. Até nosso fôlego de vida, quem dá é Deus. E nós todos os dias somos um milagre de Deus nessa terra, porque só da gente viver aqui, respirar esse ar puro que o Senhor nos dá, já é um milagre. Então vamos crer que Deus é na nossa vida. A palavra de Deus relata que João Batista veio primeiro para pedir ao povo para se arrepender, que vinha um que era mais digno do que ele. Ele estava preparando o povo para arrependimento. E Jesus veio pregar a salvação. Jesus veio falar da salvação. E nós temos que crer. Nós temos que nos arrepender. Nós temos que crer e acreditar na salvação do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos salvar.
Ele é o único que pode nos orientar, Ele é o único que pode nos trazer a paz, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Criador. Muitos andaram com Jesus, teve o privilégio de andar junto com Ele, mas não creram nele. Mesmo hoje, muitos estão dentro das igrejas, até fala de Jesus, até louvam, mas ele ainda não conhece Jesus. Nós temos que renunciar. Muitos não conhecem o Senhor Jesus, porque quando conhecemos o Senhor Jesus, nossa vida tem mudança. Falar que conhece a Deus, que conhece Jesus, mas ainda continua praticando os mesmos erros de sempre, então não conheceu a Deus, porque quando conhecemos a Deus, há mudança nas nossas vidas. Se falávamos de uma pessoa, nós não vamos falar mais. Se pegava o que era dos outros, não vai pegar mais. Se mexia com o próximo, não vai mexer mais. Se passava um para trás, não vai fazer mais isso, porque o Espírito Santo nos corrige, ele nos ordena. O caminho do Senhor é o caminho reto. Não devemos fazer aquilo que a nossa carne manda. Nós devemos obedecer ao Espírito, o Espírito Santo de Deus. E se nós aceitamos Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, o Espírito Santo do Senhor está nas nossas vidas. Aí Ele vai nos corrigir na hora do erro. Perfeito ninguém é, não somos perfeitos, mas nós temos que andar em comunhão com Deus, em santidade. Logo o Senhor voltará. A palavra do Senhor não revelou nem dia nem hora, mas nós sabemos que a iniquidade se multiplicou de uma forma na terra. Então isso tudo é cumprimentos da volta do Senhor que está muito próximo. O segredo aqui é se apegar com Deus, se apegar com essa palavra e buscar por Ele, porque não há outro caminho. Somente em Jesus nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Somente nele. Deixe para a tua meditação essa palavra. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.